Louvado seja Deus. O tema desta noite é: faça a sua parte. E é uma mensagem bem objetiva e não vai ter muito o que falar, porque de fato é objetiva, né? Faça a sua parte. Vamos ler a parábola do semeador, Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 1. Você já conhece essa parábola, só que a mensagem desta noite é uma mensagem diferente, né? Mas baseado nesta parábola. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar. E uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, ensinava-lhes uma coisa por parábolas. E durante o seu ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Maravilhoso Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, porque é um privilégio ainda podermos abrir a tua palavra e nela meditar. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Você percebe que o semeador saiu a semear. E, segundo o tema, faça a sua parte. Ou seja, nós fomos chamados para semear. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Nós fomos chamados para divulgar a palavra de Deus. Fora disso, é complemento. Nós precisamos entender isso. Por isso eu peguei essa parábola. Qual era a missão? Jesus nos ensinando que a missão era semear. Porque quando você joga a semente, você não sabe o que vai acontecer. E aí você pode jogar a semente no seu local de trabalho, na sua faculdade, você pode jogar a sua semente junto com os vizinhos,
Você pode jogar a semente em todos os lugares. Muito obrigado. Todos os lugares. Então você percebe que é importante a gente entender isso. Ah, graças a Deus eu encontrei Jesus. E daí? O que você tem feito? Ah, eu tenho ido à igreja. Legal, bacana. É uma determinação do próprio Deus que devemos nos congregar. Até isso você percebe que está se acabando. O pessoal já não está congregando tanto. Então nós estamos aguardando esse tempo que está para chegar. Tempo que a Bíblia fala que muitos esfriarão. Então nós temos que cuidar da nossa vida. Prestar atenção como que tem sido o nosso encontro com Deus. A nossa participação. Nós temos aqui vários músicos, legal, os caras dão aí o máximo que eles podem, tentam fazer o melhor, mas isso não é o essencial para a igreja. Nós temos aí prédios suntuosos, bonitos, ricos, mas não é o essencial. O essencial é sair semeando. Amém? Saiu semeando. Agora, nós temos que entender também que nessa semeadura, nessa caminhada, lamentavelmente, vão surgir obstáculos. Você acredita nisso? Amém? Vamos lá então, Primeiro obstáculo. Você percebe que uma parte das sementes caíram à beira do caminho. Olha que legal. Caiu à beira do caminho. E o que aconteceu? Vieram as aves e comeram. Eu estou falando do primeiro obstáculo que o semeador passou na semeadura, para que a gente entenda que não é fácil servir. A gente acha que é fácil servir, a gente acha que é fácil semear, mas não é fácil. Então, o primeiro obstáculo, foi que as sementes caíram à beira do caminho. O que Jesus fez, gente? Jesus mandou matar tudo que era ave. Mandou? Não. As aves comeram as sementes e Jesus não mandou matar as aves. Olha só que interessante. Lá na zona rural, tem uns caras lá que, nem todos, tem uns caras que são mais doidos. Aí eles semeiam, estão lá semeando, e quando vêm as aves, eles soltam bombas, Na minha época era cabeça de negro, E agora nem sei como é que é, Era isso, agora não pode nem ser mais isso, E aí eles soltam aquela bomba, a gente pula da cama, que é isso, 6, 7 horas da manhã, leva um susto tremendo, mas as aves são espantadas. Então, olha só, o primeiro obstáculo e a providência de Deus. Jesus, então, não mandou matar as aves. Segundo obstáculo, outra parte caiu em solo rochoso. Caramba! Caiu entre as pedras. E diz o texto que elas também não resistiram. A semente não vingou. Jesus mandou quebrar as pedras? Não.
continua semeando, gente. Então você percebe que se for olhar para o obstáculo, a gente para. Essa é a grande realidade. E ele continuou. Terceiro obstáculo. Diz o texto que outra parte caiu entre os espinhos. E as sementes morreram sufocadas pelos espinhos. É bacana, né, a gente imaginar essa coisa. Como que funciona isso? Os espinhos acabam atacando aquela semente que está germinando. Mas Jesus não mandou queimar os espinhos, destruir os espinhos, não. Ele continuou a semear. Glória a Deus por isso, né? Conclusão. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Caramba, olha só que produção, gente. Vê se você consegue colocar isso na matemática. Vê se você consegue calcular isso. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Louvado seja Deus. O semeador saiu a semear. Faça a sua parte. Não olhe para os obstáculos. Porque se você olhar, você vai parar de semear. Você vai parar de caminhar. Os obstáculos surgirão, mas você não pode focar neles. Olha, eu conheço tanta gente que focou nos obstáculos e, como a semente, ficaram pelo caminho. E você percebe que quem fica pelo caminho não vinga. Então nós temos que entender isso. Nós temos que focar, né? O foco tem que ser semear. Eu me converti, ou fui convertido, para semear. Eu entendi isso com pouco tempo. Eu não entendi a minha conversão para eu ser crente, para eu ir para o céu. Não entendi isso. Isso aí é um entendimento que veio depois. Eu entendi que eu fui transformado, convertido para servir, para semear. E isso é que dá vigor. É isso que nos atrai, que nos emotiva, que nos anima. Por quê? Porque tem muitas pessoas precisando ainda ter um encontro com Jesus. Mas aí a gente fica preso nos obstáculos. A gente às vezes quer agradar um, agradar outro, e acaba não agradando ninguém. Então é melhor não agradar ninguém. Fica na sua, faz a sua parte e não pare de caminhar. Amém? Existe um ensinamento poderoso de Napoleão Hill. Olha que bacana. Ele diz: aquele que for capaz de perder uma corrida sem culpar os outros pela sua derrota, tem grande possibilidade de algum dia ser bem sucedido. Eu vou repetir porque você não entendeu. Aquele que for capaz de perder uma corrida sem culpar os outros pela sua derrota, tem grande possibilidade de algum dia ser bem sucedido. De algum dia
ser bem sucedido. Por quê? Porque nós sempre procuramos um culpado. Essa é a grande realidade. A gente está insatisfeito com alguma coisa, procuramos um culpado. E isso começou lá atrás, né? Quando o cidadão falou para Deus assim: foi a mulher que tu me deste. Olha só, jogou a culpa na mulher. Então você vê que nós somos assim. Nós sempre procuramos um culpado. E se a gente não culpar ninguém pelo nosso fracasso, pela nossa derrota, pelo nosso insucesso, com certeza nós temos uma grande possibilidade de algum dia ser bem sucedido. Eu não sei o que você está passando hoje, mas com certeza tem alguém que é culpado por isso. Pensa aí. Eu estou passando por isso? Por causa disso, ou por causa de alguém. Eu parei por causa das aves. Eu estava semeando, estava animadão, mas as minhas sementes caíram na beira do caminho e as aves comeram. Aí eu parei. Aí você vai conversar com o outro, eu desanimei, porque eu estava semeando, e as minhas sementes, puxa vida, caiu num solo de pedras, pedregoso logo ali, né? Perto do shopping. Se você não conhece, eu conheço, né? Aí eu desanimei. Por quê? Por causa das pedras. Olha só, um culpou as aves, o outro agora está culpando as pedras. Mas tem mais um que desistiu. Desistiu por quê? Por causa dos espinhos. Pensa nisso. E assim nós jogamos a nossa vida fora. Assim nós jogamos os nossos momentos bons fora. Por quê? Porque nós temos que arrumar sempre um culpado. Às vezes é difícil a gente olhar para dentro de nós e falar: puxa vida, eu acho que eu tenho que mudar. Isso acontece muito em casamento, né? Vou falar em casamento porque eu sou casado. Se não fosse, não ia falar. Casamento tem muito disso. Relacionamento não está bom. A culpa é de quem? A culpa é da sogra, né? A culpa é do sogro. A culpa é dos filhos. A culpa é dele. E ele não, a culpa é dela. Sempre procurando uma justificativa. Sempre procurando um culpado. Errou? Assuma a sua responsabilidade. Peça perdão às pessoas feridas e a Deus. E construa uma nova realidade. Você pode procurar culpados ou resolver já e se tornar melhor. Faça a sua parte. Nós estamos tendo grandes chances de melhorar. A gente sabe que, né, a coisa está ficando feia. A gente está vendo aí, né, essas coisas todas acontecendo,
né? O Brasil já não é mais o mesmo, e mais não sei o quê. Mas o que nós vamos esperar? Jesus, ele tem que vir pegar a sua igreja. E nós precisamos estar preparados para ter esse encontro com Ele. Mas a gente está gastando muito tempo com coisas fúteis, com bobagens. A ave, a pedra, o espinho. E quando é que a gente vai encontrar essa terra boa? Que o semeador fala para nós. Então eu acredito que nós precisamos cumprir o ID de Jesus. Mas nós temos que entender que vai surgir um montão de coisas para atrapalhar. Os obstáculos, as dificuldades, o desentendimento. Nós vimos o estudo de domingo, né, que eu fiz gravando lá no sítio. Né? Gente, como é complicado. A gente joga muito a culpa no temperamento. Mas o meu temperamento é assim. Não é assim, não. Temperamento dá para mudar. Está comprovado isso. Mas eu sou assim mesmo. Não é mesmo, é mesmo. Mas é mesmo. Então a gente precisa ter temor a Deus. A gente precisa temer a Deus. Porque alguma coisa vai acontecer, gente. Talvez a gente está com muita flacidez espiritual, esticando, né? Inventando coisas, quando não deveríamos. E aí, cumprir o ID de Jesus, ele falou, vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Pô, mas dá para pregar a toda criatura? Pensa aí. Será que dá para pregar a toda criatura? Não dá, não. Não dá por causa do nosso temperamento. Ih, fulano, ó, aí fala com aquela, não gostei daquela pessoa, não. Vai lá você, dá o folheto para ela. Tem isso. Você vê que nós somos assim. E a gente acaba não fazendo a nossa parte, que é semear. Você já recebeu um folheto da palavra de Deus? Assim, presta atenção. A pessoa está assim em algum lugar, aí o evangelizador chega e fala assim, ó, nem olha. A pessoa vai e pega o papel e nem viu. Temos isso. É o meu jeito, né? Entrar num bar, né? Eu, na minha época de evangelismo, eu sempre gostava de entrar no bar. Eu vim de lá. Então, aquela área eu conheço. Sei a carência que é. E eu entrava com maior alegria. Com toda a liberdade. Dá um folheto para o cara que está lá, quase em coma alcoólico. Mas bota no bolso, a gente, né? Tinha situações que eu pegava, dobrava e botava no bolso do cara. O cara estava tão ruim. Mas
Mas o que acontecia? Amanhã o cara vai ler, gente. Ele vai achar, ele vai melhorar, ele vai encontrar aquele papel. E Deus pode fazer a obra através disso. A nossa finalidade, a nossa missão é pregar o Evangelho. Toda criatura, olha só, quando ele fala, lá em Marcos 16:15, disse-lhe Jesus, né? Vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Toda criatura que eu entendo são as aves que comeram a semente, as pedras que mataram a semente, os espinhos que sufocaram as sementes, o ladrão que estava na cruz. Você vê ali, finalzinho, Jesus evangelizando um ladrão. Mas ladrão? E ganhou aquele ladrão. Eu vejo que toda criatura tem os culpados e tem os inocentes. Mas todos são criaturas. Nós devemos, então, pregar, lançar a semente a toda criatura. A gente tem um ministério na igreja, olha que legal. Uma vez o pastor falou para mim, né, todo empolgado, estou estudando, né, tal. Estudando a palavra de Deus. Ele me chamou e falou assim, Ailton, olha só, eu tenho 2 seminários, bacana, quase que é doutor. Não era porque não fez doutorado, né? Mas o principal, numa igreja, é cuidar de pessoas. Amém? Cuidar de pessoas. A gente inventa tanta coisa. Desculpa o inventa, gente. Né? Mas cuidar de pessoas é tudo. Às vezes a gente está estudando, a gente tem teologia, tem, né, doutorado, tem tudo. Mas nunca cuidamos de ninguém. Nunca cuidamos de ninguém. Tem pessoas que conhecem a teologia, a Bíblia toda, mas não conseguem se relacionar com pessoas. Eu fui muito privilegiado. Hoje eu estou, né, já na terceira idade, nem sei se é terceira idade mais, né? Mas eu tive o privilégio de, no princípio da minha carreira, o pastor falar assim, Ailton, olha só, eu percebo que você deve cuidar dos idosos da igreja. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Eu falei, rapaz, eu nunca percebi isso. É. Gente, caí dentro dos velhos. O quê? Comigo mesmo. Recebi como uma ordem. Né? E olha que bacana. Tinha uma senhorinha, né? Senhorinha, na estrada do Campinho, que eu ia lá na casa dela. Uma dificuldade para ir para a igreja. Ia lá, pegava ela, trazia para a igreja, tomava um café na casa dela. E eu comecei a descobrir, gente, que de fato eu tinha essa afinidade. Então, olha só, você que está velho, pode me procurar. Eu tenho uma palavra para você,
Né? Tá vendo, Almir? É? Mas é legal, mas e o que ele quis passar para mim, eu estou passando para você agora, ó. Pega a senha aí, ó. Essas crianças estão sozinhas? Pega essa senha, ó. Cuide de pessoas. Cuide de gente. Seu ministério vai ser o melhor. Já falei aqui, mas eu vou repetir. Eu estudei com um seminarista. Estudei não, desculpa. Trabalhei com um seminarista. Eu já tinha, acho que eu ainda, não, já tinha sido ordenado. E aí trabalhei com ele, né, muitos anos na empresa. E aí depois ele começou a fazer seminário. Falei, pô, legal. Aí eu falei para ele, não vou nem falar o nome dele, porque é de Campo Grande, né? Aí eu perguntei para ele assim, você já foi diácono na sua igreja? Ele falou, não. Não? Não. E você vai ser pastor? Ele falou, vou me formando, seminarista, vou receber uma igreja. Gente, mas isso me deu uma confusão na cabeça. Por quê? Porque não deu tempo de cuidar de pessoas. Não estou eliminando essa parte não, pelo amor de Deus. Estou falando que eu fiquei surpreso. Eu comecei então tudo errado. Eu comecei primeiro cuidando de pessoas. Aí depois que, eu fui então fazer teologia. Mas aprendi a lidar com pessoas, a amar as pessoas. É fundamental, você precisa amar as pessoas independente do que ela é. Amém? Independente. É o amor que Jesus transmite para nós. Cuide de pessoas. Exigimos coisas espirituais de pessoas que não são espirituais, ou de pessoa que não é espiritual. Na igreja tem muito disso. A gente exige da pessoa uma certa espiritualidade. Poxa, senão, não dá. Mas e aí? Eu repito, tem pessoas, que ainda não são espirituais. Estão na caminhada. Olha, estão até semeando. Então fica aí uma palavra de conselho para você. Não exija coisas espirituais de pessoas não espirituais. Não exija. Mas fulano, e daí? Ame essa pessoa do jeito que ela é. Aí sim, a sua vida vai ser uma bênção. Diante de Deus. Porque nós queremos aquelas pessoas que são poderosas, falam em línguas, levantam de madrugada para orar, está em todo culto de oração, está em todo... Não. A gente não pode fazer isso. Por quê? Porque uma semente caiu
e os pássaros comeram, as aves comeram. Outras caiu no local rochoso, outra caiu lá não sei aonde, no espinho. A gente precisa entender isso, mas a gente tem que amar toda criatura de Deus. A gente tem que levar o Evangelho, a gente tem que socorrer, a gente tem que ajudar. Na minha carreira eu percebia que a pessoa era fraquinha, né? Vamos dizer assim, né? Que a gente julga assim, né? Que a pessoa às vezes é fraca espiritualmente. Então é dessa pessoa que eu vou colar e ajudar. Ajudar, dar um livro, orientar. Sempre gostei de orientar. Toma esse livreto aqui, lê. É bom. Então, olha só. Existem solos que não dão frutos. E se você pega essa aí. Gente, igreja é igreja. Tem solos que não dão frutos. Se eu for plantar maçã lá em casa, talvez não vai dar maçã. Por quê? Por causa do sol, por causa da temperatura. Complicado. Então a gente precisa entender que tem solos que não dão frutos, mas o semeador saiu a semear. Essa é a parte do semeador. A sua parte tem que ser cumprida. E outra coisa, olha só. A sua parte no reino não pode virar um fardo. Não pode. Nós temos que entender isso. Se virar um fardo, a gente não vai produzir. A 30, né? A 100, não vamos produzir. Não pode se tornar um fardo. E você precisa priorizar o reino de Deus. Hoje nós vivemos, né, uma dificuldade muito grande. A gente já não tem muito tempo para ir à igreja, a gente já não tem muito tempo para orar, a gente já não tem muito tempo para buscar. E aí? O que vai ser de nós? Orar é fundamental, mas a gente ora pouco. Eu oro pouco. Tem que orar mais, eu oro pouco. Mas tem gente que não para orar. Tem gente que nem sabe orar. Essa é a grande realidade. E para a gente finalizar, priorize o reino de Deus. E pregue a todo mundo que você conhecer. Todos os seus contatos. Pregue João 3,16. O evangelho é simples demais, gente. Mas às vezes a gente dificulta. A gente quer, né, usar a hermenêutica, a exegese bíblica. O povo não está nem aí. O povo quer simplesmente saber que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu poderia vir aqui todo domingo e pregar esse versículo.
Alguém ia falar assim, caramba, meu pastor só prega isso. Mas isso é tudo, gente. É tudo. Tanto que hoje, né, eu vim falar que você precisa fazer a sua parte. As pessoas vão tentar atrapalhar você. Pessoas que eu estou falando são pedras, aves, espinhos. Mas olha só, Deus tem algo na sua mão. E no tempo de Deus isso vai ser descoberto. Esse solo que você vai jogar a semente e ela vai germinar. Ela vai crescer, porque caiu numa boa terra, deu fruto. A semente vai brotar, vai crescer, vai produzir a 30, 60 e 100 por um. Mas você precisa estar dentro da vontade de Deus. Senão não consegue. Abra mão de muitas coisas que você não consegue. Tem que abrir mão. Tem que abrir mão. O reino de Deus, a promoção é através desse abrir mão. Eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é abrir mão. É você sair da tua terra, né? Do teu conforto, dessa coisa toda aí que nós conhecemos. E semear. Então, que Deus abençoe, que o seu foco seja semear. Que você não pare, não desanime, não desista por nada desse mundo. Porque o Senhor é contigo. Amém? Maravilhoso Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos lembrou que temos que semear. Essa é a ordem número 1 do Evangelho. Que o Senhor nos capacite. Que possamos abrir mão de tanta coisa em nossa vida, Deus, para nos dedicarmos ao reino. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos para casa. Feliz da vida. Graças a Deus não choveu. Eu espero que Seropédica não tenha chovido. Lá já não tem nem mais onde botar água. Deus é bom demais. Wagner, vem orar por esse pedido aqui, por favor. Vem abençoar essas vidas. Tosse aqui não. Boa noite, queridos. Vou levantar nossas mãos para cá. Está abençoando essas vidas. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor Deus, por mais essa noite na tua presença. Te damos graças, Senhor Deus, porque o Senhor fala aos nossos corações. Senhor Deus, que a cada dia nós possamos, Senhor, em nossas vidas colocar corações verdadeiros adoradores, Senhor Deus, e fazer a tua obra, Deus, cumprir, Senhor Deus, a nossa, Senhor Deus, a sua obra, Deus, o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Que possamos a cada dia fazer a nossa parte no meio do teu povo, no meio da tua obra, Senhor. E com essa fé, Senhor Deus, junto com os meus irmãos, eu venho colocar, Deus, diante de ti cada vida aqui que está relacionada nesses papéis, Senhor.
Senhor Deus, pessoas que tiveram fé para poder escrever, Senhor Deus, as suas necessidades. Que o Senhor nesse momento entre com a providência, esteja, Senhor Deus, curando, libertando, restaurando, abrindo portas de emprego, Senhor. Deus, até mesmo curas, Senhor Deus, internas, curas espirituais, Senhor Deus, cura da alma, que o Senhor esteja tratando cada vida aqui, Senhor. Deus, e que haja, Senhor Deus, milagre, que haja bênção, que haja, Senhor Deus, restaurações neste lugar. Em nome de Jesus, leva-nos, ó Pai, para os nossos lares, guardados e protegidos pelo Teu Santo Espírito, Senhor. E que nós possamos, ó Pai, encontrar nossas casas guardadas, Senhor Deus, com a Tua paz, ó Deus. Muito obrigado pela oportunidade de Te adorar e bendizer o Teu santo nome. Aquele que crer, diga amém. Querido, não saia correndo, dê um abraço no seu irmão. Convide a estar com ele no próximo encontro, em nome de Jesus.